E nós, irmãos que aqui ficamos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12, do verso 37 ao verso 43. Será o texto para nossa reflexão nesta manhã, dando continuidade às nossas exposições matinais no Evangelho de João. João, capítulo 12, do verso 37 ao verso 43. João, capítulo 12, do versículo 37 ao versículo 43, diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Vou pedir ao presbítero Jorge que nos eleve a Deus nessa oração. Amantíssimo Deus, vindo da tua presença, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos por misericórdia. Amém, amém. Meus amados irmãos, lembremos um pouco, rapidamente, deste capítulo 12. Domingo passado nós estávamos em retiro, nós tivemos o culto lá no retiro, não aqui. Interrompemos por um domingo as nossas exposições no Evangelho de João. O tema lá foi outro, né? Lembremos que nesse capítulo aqui, capítulo 12, nós temos alguns episódios marcantes. Jesus sendo ungido, não é? Lá na casa de Lázaro. Nós temos o episódio marcante também, de igual modo, de igual forma, da sua entrada em Jerusalém. E eu tenho dito que a partir desse instante, então, nós estamos aqui no início do fim da caminhada do Senhor Jesus entre nós. Ele anuncia, já fala com mais detalhes, com mais veemência a respeito do sacrifício, a respeito da necessidade de entregar a sua vida. Antes, as expressões que o Senhor Jesus usava era: não é chegada a minha hora. A partir desse momento, então, ele já começa a mostrar, a falar, a pregar para aqueles que estavam ao seu redor, seus discípulos, seguidores, que a sua hora já estava de fato chegando. E aí o Senhor Jesus então disse que é necessário que o grão de trigo caia na terra e morra para que exista vida. É o prenúncio da sua morte, é o prenúncio do seu sacrifício, é o prenúncio da entrega que ele fará do seu próprio corpo, que será pendurado no madeiro, na cruz do Calvário. O Senhor Jesus então começa a tratar desse tema que é extremamente necessário e importante quando nós falamos de salvação. O texto continua nos ensinando e falando a respeito desse sacrifício de Cristo. Cristo vai tratar do tema na perspectiva do sofrimento, na perspectiva da angústia. E apesar de todo o sofrimento que se avizinhava, apesar de tudo aquilo que estava diante dos seus olhos, no que diz respeito à angústia profunda que o Senhor Jesus haveria de sentir, mesmo assim, o Senhor Jesus cumpre a vontade do Pai. Mesmo assim, o Senhor Jesus se entrega.
Mesmo assim, o Senhor Jesus dá a sua vida por mim e por você. De modo, meus amados irmãos, que nesse texto nós estamos falando a respeito de salvação. No sermão anterior nós trabalhamos a necessidade de crer que o Senhor Jesus é, de fato, o Filho de Deus. É o Verbo que se fez carne. É aquele que veio, viveu entre nós, mas, sobretudo, deu a sua vida por nós. Meu amado irmão, nessa manhã, a minha fala não é outra senão repercutir aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus se apresenta como o nosso Salvador. Nós entendemos que precisamos de salvação. Mas, meus amados irmãos, o texto aqui lido traz um ponto que é preciso a reflexão sobre ele também. A incredulidade no coração de algumas pessoas. Veja, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus vem trabalhando a sua entrega, vem falando sobre a angústia, mas que apesar da angústia, ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai se entregar. E aqui a partir do verso 37, veja que o texto diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O verso 37 até o verso 43, eu não contei, mas você vai encontrar aí essa expressão crer em 5 ou em 6 vezes. Veja que ela é o ponto aqui a ser destacado, não é? E aí nós olhamos para esse texto, meus amados irmãos, e nós vamos aprender algumas verdades a respeito da fé, tendo como princípio, como base, de que sem fé é impossível agradar a Deus. Tendo como princípio, como base, que a salvação, ela se estabelece no nosso coração pela fé, e tão somente pela fé. De modo que é importante estudarmos sobre isso, falarmos sobre isso, refletirmos sobre esse tema. E o texto aqui, que nós acabamos de ler, ele vai nos trazer algumas verdades sobre esse tema, sobre a fé. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã, já lendo aqui mais uma vez o versículo 37. Veja que o texto diz assim: embora, é como se estivesse dizendo-nos, apesar de, a despeito de, tivessem quem? Aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus, aqueles que acompanhavam o seu ministério, não necessariamente aqueles que se tornaram verdadeiramente seus discípulos. Os irmãos vão lembrar que desde o início desse Evangelho de João, nós vamos encontrar, seja de forma mais organizada, uma comitiva de judeus, seja de uma forma mais escondida, mas nós vamos encontrar judeus, pessoas destacadas pelos principais para seguirem o seu Jesus, para monitorarem o seu caminho, para verem o que ele estava fazendo. Os irmãos lembram disso? Inclusive eles abordam o próprio João Batista: és tu o Cristo? Não sei se vocês estão lembrados. Essa é uma passagem que está lá no início de tudo, nós já refletimos sobre ela. Não, eu não sou o Cristo, não é? Eu sou aquele que vai preparar o caminho. João Batista faz menção às profecias veterotestamentárias, mas havia uma expectativa do Messias chegar, e os fariseus não compreendendo ainda toda a situação, não entendendo toda a situação, estavam sempre monitorando o Senhor Jesus. E com certeza muitos destes viram a água sendo transformada em vinho, ou souberam. Muitos desses viram aqueles que eram deficientes físicos sendo curados de uma forma milagrosa. Muitos desses viram os sinais, os prodígios, as curas, e
E como que no milagre dos milagres, se é que a gente assim pode chamar, muitos deles viram Lázaro ressurgindo dentre os mortos. Muitos conversaram com aquele que era cego e passou a ver, questionaram o que foi que aconteceu, o que se passou na sua vida, o que se passou com exatidão, com detalhes. Se vocês querem a teologia, se vocês querem a precisão, eu não sei exatamente falar aquilo que vocês querem ouvir, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu posso ver. Essas pessoas se depararam constantemente com o milagre, com os sinais, com as ações do Senhor Jesus sendo realizadas, quer seja na vida de pessoas próximas, pessoas conhecidas, quer seja na vida de homens ou mulheres que viviam talvez num anonimato, na perspectiva social. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, o que é que o texto diz? Eles não acreditaram. Eles não creram. Meus amados irmãos, isso nos ensina o quão incrédulo é o coração do homem. Não se engane, não se engane. Muitas vezes, na nossa incredulidade, nós pensamos assim: se viesse um sinal extraordinário, se acontecesse algo fabuloso, se caísse do céu isso ou aquilo, aí sim eu acreditava. Não se engane. Eles vivenciaram tudo isso, mas mesmo assim não acreditaram. Eles viram muitos milagres, mas continuavam incrédulos. Eu vou mais além. Meus amados irmãos, muitos daqueles que viviam naquele momento, eles não ouviram o pastor Digleito pregando. Eles não ouviram o presbítero Jorge pregando, o presbítero Henrique pregando, André. Eles não ouviram grandes pregadores. Quem são os grandes pregadores que nós temos na nossa pátria nos dias de hoje? Eles não ouviram o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando. Eles não ouviram o reverendo Augusto Nicodemos pregando. Excelentes e excepcionais pregadores, expositores da palavra de Deus. Eles ouviram o próprio Senhor Jesus falando. Tem pregador melhor? Será que existe algum pregador que tenha a ousadia de dizer que prega melhor do que o Senhor Jesus? Nenhum de nós. Junta tudo. Não chega perto ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus prega, usando a expressão do texto bíblico, prega como quem tem autoridade. De fato, nele não há nenhum resquício de hipocrisia, no sentido de fazer o que fala, falar o que faz na medida exata daquilo, que deve ser a perfeição entre o fazer e agir. Ele não tinha pecado. Ele nos amou de forma profunda. O Senhor Jesus é quem estava pregando. Então veja que não depende do pastor. Não depende do pastor. E graças a Deus por isso. De alguma maneira, de alguma forma, isso alivia um pouco a nossa carga. Obviamente que a nossa responsabilidade enquanto pregadores, enquanto expositores da palavra de Deus, é primeiramente com o nosso Deus, em nos mantermos fiéis à sua palavra, em fazer a sua vontade. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é como o coração do homem é incrédulo. Eles escutam o melhor pregador que possa existir. Eles estão em contato com aquele que ensina de uma forma maravilhosa. E para além disso, eles veem o Senhor Jesus ensinando e autenticando os seus ensinamentos através de milagres extraordinários. Coisas fabulosas, meus amados irmãos. Mas o texto diz que, a despeito de tudo isso, eles não creram nele. Preste atenção nisso. Eles não creram nele.
Para nossa tristeza, essa é uma constatação que nós precisamos ter diante dos nossos olhos, diante da nossa mente. Não se engane, o nosso coração, ele é de uma incredulidade impressionante, meus amados irmãos. É por isso que lá na frente, o próprio Evangelho de João, lá no capítulo 20, versículo 29, vai nos ensinar que bem-aventurados que não viram, mas creram. Felizes, né? Bem-aventurados. Eu chamo a atenção dos irmãos nesse ponto porque antes de ver é preciso crer. Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Muitos podem cair na tentação de tentar a Deus, não é? Obviamente uma coisa é fazer prova de Deus, outra coisa é tentar o Senhor, mas muitas e muitas vezes nós trabalhamos na nossa mente, trabalhamos no nosso coração na seguinte perspectiva: não, se eu ver acontecer, aí eu creio. Isso não é fé. Muitos viram e não creram nele. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A fé, meus amados irmãos, nos remete a uma crença que nós podemos atingir através dos olhos, e essa é uma expressão que nós usamos, através dos olhos da própria fé. É a certeza, é a convicção de coisas que ainda não aconteceram, de coisas que ainda não foram efetivadas, mas eu sei que esta é a realidade quando eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive, mas isso é fruto da fé que existe no meu coração. Eu sei que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador dos homens, mas isso é fruto da fé que existe no meu coração. Se você ainda não consegue acreditar nisso, se você ainda não consegue ter essa percepção na sua vida, eu convido você a orar ao Senhor. Eu convido você a buscar ao Senhor em oração, pedindo que Ele possa colocar e implantar essa fé no seu coração, porque esse é um segundo ponto que nós destacamos a respeito da fé, não é? Dessas verdades a respeito da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé, meus amados irmãos, em segundo lugar, é um dom de Deus. Isso explica muita coisa. Não sei se os irmãos conseguem compreender. Primeiro eu chamei a atenção para o nosso coração incrédulo, para o nosso coração que resiste muitas vezes, não é? Em acreditar mesmo diante dos milagres. E voltando ainda nesse primeiro ponto, deixando em stand-by aqui a fé como dom de Deus, tem um ponto que me chama a atenção. Eu parto do princípio, do pressuposto antropológico, que todos nós temos uma necessidade de nos religarmos a Deus. Não é? A palavra, inclusive, religião vem daí. Dessa necessidade de se religar. Haja vista que todos nós somos criados por Deus. Eu estou falando da humanidade, de um modo geral. E como fruto do pecado, nós nos afastamos de Deus. O pecado trouxe a morte espiritual. A morte é separação. Deus e do homem. O homem foi expulso da presença do Senhor. Apenas Cristo é o caminho que nos conduz a Deus de volta. Apenas Cristo e tão somente Cristo. Não existe outro mediador. Não existe outra ponte nessa perspectiva que ligue Deus e o homem, que ligue o homem e Deus. Apenas Cristo Jesus. É por isso que, como pessoas que já foram ligadas a Deus e que agora estão afastadas por conta do pecado, o ser humano sempre vai ter essa necessidade de se religar. Se religar a Deus. Obviamente que dependendo da cultura, do lugar, da linguagem, alguns vão chamar de sagrado, alguns vão chamar de espiritualidade, alguns vão traçar determinados caminhos, mas uma coisa é certa:
em qualquer etnia, em qualquer cultura, em qualquer época, nós sempre vamos encontrar o ser humano buscando alguma coisa, buscando o sagrado, que na realidade, meus amados irmãos, não é outra coisa senão a busca pelo Criador. O Criador que nós nos separamos dele quando nós pecamos. Mas a despeito dessa necessidade, como nós erramos o alvo, e quando eu digo nós, eu falo o ser humano de um modo geral. As pessoas estão procurando, tateando como cegos. O Senhor Jesus, a luz do mundo, o verbo que se fez carne, está diante dos seus olhos, dizendo, eu sou o Salvador. Dizendo assim, olha, a sua busca pode parar nesse exato momento. Mas mesmo assim, eles não enxergavam. Por quê, meus amados irmãos? Porque a fé, e aí eu volto para o segundo ponto, a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. É Deus quem coloca a fé no nosso coração. Imagine se fôssemos, uma maquininha, como se esse chip da fé fosse implantado, É como se esse aplicativo, essa possibilidade, essa capacidade de crer fosse implantado na nossa mente e no nosso coração. O texto vai trazer algumas informações que no primeiro momento podem até soar chocantes aos nossos ouvidos. Porque o texto diz, olha, eles viram, a despeito de tudo que eles acompanharam, eles não creram no Senhor Jesus. E aí o texto diz, olha, isso acontece para que se cumpra a profecia. É interessante que tudo isso, meus amados irmãos, está predito. É mais um ponto a ser explorado, não vou ter tempo de explorar, mas poderíamos fazer um link com as realidades de hoje e com a segunda vinda do Senhor Jesus. As profecias do Velho Testamento apontavam para tudo isso. Eles citam aqui, inclusive, o texto de Isaías. Ora, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. É uma palavra forte, é uma palavra dura, mas uma palavra que coloca Deus no seu devido lugar e nos coloca no nosso devido lugar, para que possamos compreender e entender, de uma vez por todas, que se nós somos salvos pela graça de Deus, e tão somente pela graça de Deus. Os sinais, as profecias do Velho Testamento que apontavam para o Messias que viria estavam postas. Muitos, a profecia já dizia isso. Ouviriam, mas não iam acreditar. Veriam os milagres, mas não iam acreditar. Me permita fazer um link com o nosso futuro. Da mesma forma, a palavra de Deus continua dizendo, os sinais estão postos. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Meus amados irmãos, será que precisa muito esforço para a gente perceber como o mundo está distante do amor? Será que talvez em 30 minutos no Twitter seria suficiente para a gente perceber o amor de muitos esfriando? Achará a fé, porventura, na terra quando Cristo voltar? A apostasia é um sinal dos tempos. Nós temos acompanhado isso? Nós temos visto isso? Será que as coisas não estão, de alguma forma, se repetindo? Na realidade, é algo que foge à nossa capacidade, porque tudo isso está dentro da vontade de Deus, da revelação de Deus. Já em Isaías foi dito, olha, muitos verão e não acreditarão. O coração do homem é incrédulo. Mas a explicação disso passa pela perspectiva de que a fé é um dom de Deus, é Deus quem coloca a fé no nosso coração. E da mesma forma, meus amados irmãos,
acontece nos nossos dias. As estratégias humanas, elas têm a sua razão, elas são interessantes. As formas, as maneiras. Mas, meus amados irmãos, não depende de nós, é Deus. O apóstolo Paulo deixa isso tão claro, né? Escrevendo aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, sobre a loucura da pregação. Veja, a loucura da pregação continua transtornando o mundo. Eu estou lendo um livro de um jornalista que viveu recentemente na China. Não é um livro cristão. Rapidamente, só alguns pontos que me chamaram a atenção nesse depoimento que ele faz. Não terminei o livro ainda, mas ele é católico, né? E as experiências que ele teve lá de chegar e de passar primeiro um período, depois voltar para o Brasil e passar outro período, ele disse que sempre procurava uma igreja. E chama a atenção a descrição dele, que ele dizia que ia na igreja tal, na igreja Y, e a igreja sempre cheia, né? E aí ele dizia, olha, uma missa e tal, a gente foi, tinha um coral cantando, o pessoal empolgado, a igreja repleta, a igreja cheia. Nós hoje recebemos as notícias que vêm da China a respeito da liberdade religiosa. Inclusive de uma lei recente, onde até as reuniões online, as reuniões virtuais, precisam de autorização do partido. Já na época que ele foi lá, tinha sempre a figura do partido lá, né? Do establishment, né? daquele que iria reportar tudo o que estava acontecendo. Mas qual é o ponto que eu quero chamar a nossa atenção? Quando a fé é autêntica, quando a fé é genuína, quando a fé é verdadeira, o comunismo não vai destruir. Sei lá o que, a ideologia, seja ela qual for, não vai destruir. Ao contrário, ela na realidade vai peneirar, vai mostrar quem de fato é do Senhor Jesus e quem não é do Senhor Jesus. Porque, meus amados irmãos, eu pergunto, me colocando aqui na mesma situação, se chegasse hoje um agente do governo aqui, com uma escolta, com um aparato policial, bem armado, todos nós desarmados, deixando bem claro que ou nós negamos a nossa fé, ou nós já sairíamos daqui para o cárcere. Nós iríamos ser condenados, provavelmente a um fuzilamento, a um enforcamento, a uma prisão perpétua, nós iríamos ser afastados dos nossos filhos. Talvez você nunca mais tivesse acesso ao seu filho, ao seu neto, talvez você não enxergasse mais nada, mas ele coloca sobre a mesa uma possibilidade, olha, se você negar a sua fé, tudo continua tranquilo do jeito que está. Você continua ganhando o seu dinheiro, você continua podendo comprar, na realidade você pode até aumentar a sua possibilidade dos bens materiais. O materialismo, ele trabalha nessa perspectiva. E esse materialismo cultural, ele está impregnado na nossa cultura de uma forma impressionante. Quantos de nós teríamos a coragem de dizer, olha, eu posso perder tudo que eu tenho, mas eu não nego o Senhor Jesus em hipótese alguma? Quantos de nós? Se você acha isso impossível, nesse exato momento, tem cristãos fazendo exatamente isso. Talvez enquanto nós estamos aqui reunidos, ouvindo essa palavra, em muitos países aí perseguidos, os cristãos estão mantendo firmes a sua fé. Talvez nesse exato momento uma irmã nossa em Cristo esteja sendo estuprada. Talvez nesse exato momento uma família de irmãos em Cristo estejam vendo, chorando com o coração quebrantado, os seus filhos sendo aprisionados, sendo vendidos como escravos. Eu não estou falando da época do Império Romano.
Eu não estou falando da Idade Média, eu estou falando dos dias de hoje. Essas coisas continuam acontecendo. Mas sabe o que é que me chama a atenção, meus amados irmãos? É que os crentes fiéis continuam dizendo: eu creio no meu Senhor e no meu Salvador. Podem tirar a minha vida, podem tirar tudo que eu tenho, mas a minha fé jamais será tirada. Sabe por quê? Porque foi Deus quem nos deu. A fé é dom de Deus. Não adianta a estratégia humana se Deus não nos entregar essa fé. Mas também não adianta nenhuma perseguição humana se a fé que existe no nosso coração foi presente de Deus. Não há quem possa tirá-la. Não há quem possa nos separar do amor de Cristo. Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Essas verdades que nós aprendemos a respeito da fé precisam nos fortalecer, trazer tranquilidade ao nosso coração. Versículo 41, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Eu queria chamar a atenção para o último ponto, verso 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mais uma vez a expressão creram. Eu já falei aqui na igreja que no Novo Testamento nós temos basicamente duas palavras para falar sobre fé, sobre crer. Pistóis e pisteio. Uma é crer mais ou menos. Eu até contei aquela historinha do homem que passou de um prédio para outro. Né? Lembram disso, não? Amarrou uma corda e aí foi se equilibrando. A população juntou e olhou, achou o espetáculo interessante, malabarista, né? Fazendo lá o malabares. E aí então ele volta-se para o povo que já estava vendo ali: olha, vocês acreditam, olha a expressão acreditar, que agora eu consigo passar sem essa vara de equilíbrio. Nós acreditamos. E ele então executa pela segunda vez aquela ação. O pessoal bate palma. Ele volta-se para o público e pergunta: vocês acreditam que agora eu passo, além de passar sem a vara de me equilibrar, com um carrinho de mão? E todos eles então, empolgados, disseram: nós acreditamos. Um voluntário para subir no carrinho e passar comigo. Aí a diferença entre nós acreditamos e fé. Pistóis e pisteio. Eu percebo aqui que me parece que a fé de alguns é aquela crença de que eu até acredito, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Veja, o texto diz no verso 42 que muitos que estavam ouvindo o Senhor Jesus acreditaram nas suas palavras. O que é que eu estou imaginando aqui? Eu estou imaginando que eles acreditaram quando o Senhor Jesus disse que era o Salvador, quando o Senhor Jesus Cristo disse que era a luz do mundo. Eles acreditaram que Lázaro de fato ressurgiu dentre os mortos. Eles acreditaram na água que foi transformada em vinho, no cego que passou a ver. Eles acreditaram. Talvez você que esteja me ouvindo nessa manhã, você acredite que Jesus morreu mesmo, de verdade. Você acha essa história legal. Você nasceu num lar evangélico. Não é? Você frequenta a igreja, você escuta o pastor falando constantemente. De alguma forma você já está acostumado com isso. Mas o texto diz assim que, a despeito de muitos acreditarem, eles não expressavam, eles não confessavam, eles não colocavam para fora essa fé. Sabe por quê? Por causa dos fariseus, por medo de uma força externa, por medo de uma perseguição, por medo de serem expulsos das sinagogas, que era algo extremamente importante do ponto de vista social. Você pertencer à sinagoga. Ser expulso da sinagoga traria grandes prejuízos sociais. Então o texto diz: para não serem expulsos das sinagogas,
para não serem contados entre os insurgentes, para não acenderem a ira dos fariseus. Eles acharam a conversa até bonita, até tinham a tendência em acreditar em tudo aquilo, mas infelizmente eles não passaram para a próxima fase, para a próxima etapa, para o próximo momento. E a explicação do porquê está aqui no verso 43. Eles amavam muito esse mundo, a glória desse mundo, as coisas desse mundo. Meus amados irmãos, confessar publicamente a nossa fé é a prova de que a nossa fé é verdadeira. A fé sem obras, ela é morta. Confessar a fé é essa prática, não é? Essa coragem de dizer aos seus colegas de faculdade que você é cristão, que você é crente, que você acredita em Gênesis, que você acredita que Deus foi o Criador de todas as coisas, que você disse pecador, vê-se como pecador e compreende perfeitamente que não existe salvação fora de Cristo. Ter essa capacidade, ter essa coragem, é colocar a nossa fé em prática. O Senhor Jesus mostra essa necessidade: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Deus. Da mesma forma que faltou alguma coisa para aqueles homens, eu enxergo que também nos nossos dias para muitas pessoas falta algo mais. É como eu falei, elas escutam o pastor Digleide pregando, os pastores falando, mas ainda não passaram para a próxima fase. Falta talvez a coragem, a entrega. A coragem plena, a entrega de fato, sem reservas. Mas por que essa resistência de alguns em passar para esse outro momento? Porque elas estão encantadas com as coisas desse mundo, porque os seus objetivos de vida, eles se restringem às coisas desse mundo, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não é hora de eu me dedicar ao Evangelho, à igreja, ao trabalho do Senhor. Não é hora de eu pregar e falar a verdade de Cristo. Não é hora de eu seguir isso, porque eu tenho ainda a minha carreira. Eu tenho que preservar o meu emprego. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que atingir os meus objetivos, porque eu vivo para a glória desse mundo. Coitado do homem que pensa dessa forma. Veja, o Senhor Jesus está diante daquelas pessoas. O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, está pregando para aquelas pessoas. Está dizendo de todo o sofrimento, de toda a angústia que ele haveria de passar ali no Monte do Calvário. Está dizendo que, a despeito de tudo isso, ele ainda se mantém firme no propósito de entregar a sua vida, de obedecer a Deus. Eles estão diante do homem que fez Lázaro ressurgir dos mortos, diante do homem que fez aleijados andarem, diante do homem que fez os cegos voltarem a enxergar. Eles estão diante de uma realidade fabulosa e fantástica. Eles estão diante de alguém que fala com eles a respeito de uma vida eterna e perene, mas os seus olhos, como aquela galinha que só olha para baixo, não conseguem enxergar outra realidade senão a glória desse mundo. Eu não vou dar o próximo passo. Eu não vou confessar a minha fé, porque eu posso ter algum prejuízo financeiro. Eu posso ter algum prejuízo social. Se hoje eu abrir minha boca e dizer que confesso Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu posso ter problema com minha mãe e com meu pai, com minha sogra, com minha avó, com meu avô, com o chefe do meu trabalho, seja lá com quem for. E aí muitas vezes nós vamos criando os agentes secretos de Deus, né? Só Ele, Deus, sabe
que ele é crente, mas ninguém. Ele é um agente secreto de Deus, não é? Meus amados irmãos, a fé precisa ser publicizada, professada. Você precisa dizer publicamente o que Cristo fez na sua vida. Nós não falamos de tantas coisas, né? Veja, a gente sai de especialistas em pandemia em uma semana, aí especialistas em leste europeu. Ou não? O cara lá, especialista em pandemia, só digitando, dando opinião. Aí estoura uma guerra, eu agora sou especialista, tem um pessoal até que faz uns memes engraçados. Esses dias eu vi um diploma, né? Eu recebo o diploma de especialista em geopolítica com foco no leste europeu. Para você entender, aí se posicione. O que é que você tem para falar sobre isso? O que é que você lê? Eu não li nada, eu não sei nada, mas eu sou um especialista. E eu não falo, eu não tenho coragem de falar. Por mais que seja uma grande asneira, nós falamos. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Como nós temos dificuldades de falar a respeito da nossa fé. A respeito de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Se você não consegue falar isso, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Você precisa se entregar sem reservas. Você precisa ter coragem. O Espírito de Deus que age na nossa vida não é um espírito de covardia. Os covardes não herdarão o reino dos céus, nos ensina Apocalipse. Vocês imaginam se a igreja de Cristo fosse feita de homens e mulheres covardes? Nós não teríamos chegado até aqui. O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. E essa semente tem sido plantada ao longo de séculos e de milênios e continuará sendo plantada até o dia em que o Senhor Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Então eu convido você nessa manhã a dar esse último passo, caso você não tenha feito ainda. Para além do simples acreditar, que você possa professar. Não tenha medo dos fariseus. Não busque a glória desse mundo. Meus amados irmãos, esse mundo é passageiro. Quem está aí na casa dos 60, dos 70, dos 80, lembra, né? Um tempo desse lá atrás, a gente estava na rua jogando bola. As meninas estavam fazendo isso ou aquilo outro. No retiro foi muito interessante. Eu levei chimbra, ou bola de gude. Aqui em Alagoas a gente chama chimbra, né? Levei peão, né? E como foi bom poder resgatar algumas memórias, né? De um tempo que não é tão atrás, que não é tão antigo. Mas um tempo em que a gente se acocorava para jogar a bola de gude com mais flexibilidade. A gente até baixava assim bem pertinho, né, da bola de gude. Hoje, a olhar o jogo lá no retiro, a realidade está um pouco diferente. Isso nos ensina, meus amados irmãos, que o tempo passa. E como passa rápido. Ele voa. E como existem pessoas cegas achando que tudo que vale a pena ser buscado está aqui. O Senhor Jesus está nos convidando a experimentar uma realidade eterna. Não é um investimento em coisas perenes. Não é um investimento em uma realidade que se acaba. Mas é você investir naquilo que não tem fim. Nós estamos falando de vida eterna. A palavra de Deus está falando de eternidade. E aí? Você avalia agora o seu coração, a sua mente. E você tem a convicção de que você vai estar com Cristo eternamente na sua presença. Se você tem convicção disso, louvado seja Deus. Se você ainda não tem convicção disso, está faltando o próximo passo.
está faltando algo mais, que eu não sei exatamente o que é, mas Deus sabe. E o convite que eu posso fazer para você nessa manhã é: ore ao Senhor. Busque a Deus e peça que Ele lhe oriente para que você faça exatamente esse algo mais. Para que você atinja o ponto que precisa ser atingido. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, como a Tua palavra, ó Deus, é maravilhosa e bendita. Como ela nos ensina, como ela nos admoesta. E nesse instante, ó Deus, nós clamamos e pedimos a bênção do Senhor sobre a Tua igreja aqui presente. Cada um dos meus irmãos que aqui está. Se porventura, ó Deus, existe no nosso meio alguém que ainda não consolidou no seu coração a convicção de que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa visitar essa vida e esse coração neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, a não amarmos as coisas desse mundo, a não buscarmos a glória dos homens, mas que na nossa vida tenhamos como princípio maior, primeiro, buscar sempre a glória do nosso Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. É a oração que nós a Ti fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.